Olá! Chegou-nos uma pergunta falando sobre a questão dos animais que eram mortos para perdão dos pecados. Eu leio isso em Levítico, por exemplo, um texto que eu peguei aqui, Levíticos 9, a partir do verso 2, que diz o seguinte: E disse a Arão: pegue 2 animais sem defeito, isto é, um bezerro para ser morto como oferta para tirar pecados, e um carneiro para ser oferecido como um sacrifício que é completamente queimado, e apresente-os a Deus, o Senhor. Deus havia pedido que fosse feito alguns rituais de morte de animais para perdão dos pecados. E a pergunta que chegou é: eu não consigo acreditar que o meu Deus poderia pedir a morte de um animal para perdão de um ser racional. Como explicar o que a Bíblia está dizendo aqui? Como explicar todo aquele ritual do santuário onde os animaizinhos diariamente eram mortos para perdão dos pecados do povo? Deus é que pediu? Como é que foi? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e sempre é muito bom ter a sua companhia aqui. Você já sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas e você pode mandar para a gente através dos mecanismos que eu falo para você daqui a pouquinho. E olha, quem é que sempre está na mira para dar a resposta que você precisa na Bíblia? É ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tá animado? Tudo bem, Tito, e agradeço ao nosso telespectador por estar acompanhando o programa de hoje. Esperamos, mais uma vez, que a sua pergunta seja respondida à luz da Palavra de Deus. Vamos fazer aqui o nosso melhor para que o texto seja esclarecido a você e pedimos, obviamente, com um desejo sincero ao Espírito Santo que Ele nos ajude a apresentarmos a sua pergunta, nos ajude a respondermos e ajude você a entender a vontade dele para a sua vida. Muito obrigado pelo seu carinho e vamos esperar então as suas perguntas. Você está sempre animado, né? Pronto aí para responder as perguntas que chegam. Espero que Deus continue mandando as que eu sei responder. E as que eu não sei, que Ele vá postergando para o futuro. E eu aqui só fico torcendo para ver se chega uma pergunta que eu consiga te acertar. Mas tá bom, algum momento vai acontecer. Participe, mande as suas dúvidas para a gente. Nós abrimos o programa justamente com uma pergunta de um telespectador que mandou questionando essa questão da morte dos animaizinhos para perdão do pecado das pessoas. A Vandelena, ela perguntou para a gente: eu gostaria de tirar uma dúvida, a questão de que as pessoas matavam animaizinhos como sacrifício para perdão dos pecados. Eu não consigo imaginar o Deus que eu acredito precisar que um bichinho inocente precise morrer por pecados de um ser racional. Professor Leandro Quadros, eu li apenas um verso ali de Levíticos, no capítulo 9, que fala sobre a morte dos animaizinhos, né? Que Deus pediu ali e Arão, então, mata 2 animaizinhos para perdão dos pecados e outro para sacrifício a Deus. Como é que a gente explica isso? Por que realmente Deus pediu para que animais fossem mortos? Deus, que é um Deus de amor, é o criador de todos os animaizinhos. Como é que um animalzinho para perdão do meu pecado, professor? Por que isso? Foi Deus que pediu isso para o povo? O texto bíblico não deixa dúvidas de que foi Deus quem instituiu o sacrifício de animais. A questão é por quê? Será que isso não contradiz os princípios de preservação da vida animal? Primeiramente, a Bíblia valoriza a vida animal. Em Provérbios 12:10, o texto diz:
O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Olha que texto forte. A Bíblia diz que quem não atenta para a vida dos seus animais ou quem maltrata é uma pessoa cruel. Então, justo aqui nesse texto é relacionado a alguém que cuida, atenta para a vida dos animais, e ímpio é o oposto, é aquele que não atenta para a vida dos animais. Então a Bíblia tem uma visão muito positiva do reino animal, até porque os animais foram criados, como lemos em Gênesis 1, para a companhia dos nossos primeiros pais. Outro texto interessante, entre outros que eu não estou me recordando agora, mas Romanos 8, 19 a 23. Ali mostra que é propósito de Deus, ao recriar a natureza humana, recriar todo o planeta Terra, incluindo o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Você vai para Isaías 11, 7 a 9, Isaías 65, 25, você vê que existirão animais na nova terra, ou seja, mais uma confirmação de que Deus quer recriar também o reino animal, que foi afetado pelo pecado, como lemos tanto em Romanos 8, 19 a 23, quanto em Gênesis no capítulo 3. Então a visão bíblica é a de que um justo se preocupa com os animais, assim como Deus se preocupa. Só que você tem que atentar para uma coisa. Tão cruel quanto um animal inocente morrer pelo ser humano, é o inocente Jesus morrer pelo ser humano. Jesus é infinitamente mais inocente do que qualquer ser humano e que qualquer animal. Mas para recebermos o perdão dos nossos pecados e os méritos da justiça dele, ele teve que morrer. Se há uma injustiça, foi Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, diz Romanos 5, 7, 8. Só que, como que Deus iria ensinar a importância de um substituto para o pecador viver? Como que Deus ia ensinar este conceito de salvação, de sacrifício e de substituição num contexto em que muitas nações sacrificavam humanos? Deus se utiliza do sacrifício de animais tanto para mostrar que não se deve sacrificar nenhum ser humano, quanto para mostrar que para um pecador viver, um justo, um inocente tem que morrer. Então era um recurso pedagógico de Deus para ensinar o plano de salvação. Se você ler Êxodo capítulo 12, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, eles deveriam celebrar essa libertação através do sacrifício de um cordeiro. E o sangue do cordeiro ser colocado nos umbrais da porta, para que eles fossem protegidos do anjo que castigaria e puniria os primogênitos do Egito. Então veja, Deus odeia a morte. Só que Deus tinha que mostrar para as pessoas, dentro das condições nas quais elas se encontravam, que para elas viverem, um dia o próprio Deus teria de morrer. E olha o que aconteceu, Cristo se comparou a um cordeirinho inocente, para poder ensinar os pecadores que ao mesmo tempo em que esse Deus é amor, ele é justiça. E que o pecado, para ser expiado, tem que ser pago ao mesmo tempo. Então eu acredito que você precisa analisar dessa perspectiva e ler o texto bíblico e entender que ele foi inspirado pelo Espírito Santo e que esses sacrifícios foram instituídos por Deus com um propósito pedagógico. Não era uma matança indiscriminada de animais, não. Haviam normas, regras específicas, tinha que ter um respeito para com a vida animal.
E lembre-se também de João 5, né? 46 e 47. Cristo fala que Moisés escreveu a respeito dele, de Jesus. Então, tudo que Moisés escreveu foi por inspiração divina. E lembre-se também de João 1,29. Lá João Batista diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 5,7, Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, através do sacrifício de animais inocentes, Deus ensinava que a segunda pessoa da divindade inocente morreria pelo pecador. Então, Deus tem que alcançar o ser humano aonde o ser humano se encontra. Hoje não precisamos mais desses sacrifícios, porque aquele a quem os sacrifícios apontavam já veio, que é Jesus Cristo. Mas se nós pararmos para analisar, Jesus é infinitamente mais inocente e puro do que não apenas seres humanos, mas do que também animais. E mesmo assim ele teve de morrer, mostrando-nos que o pecado é algo tão sério e ofensivo a Deus, que para sermos salvos do pecado, um inocente, um justo, tem que morrer no lugar do pecador. Excelente resposta, professor. Realmente isso nos mostra o plano didático que Deus tinha para o seu povo, né? E hoje nós compreendemos tudo isso através da palavra, da sua palavra que foi registrada aqui. Muito bom. Para você participar do nosso programa, tirando as suas dúvidas, mandando as suas perguntas para a gente, você pode usar o seu smartphone e mandar um WhatsApp para a gente. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Você pode usar também o SMS, que também chega e pula aqui na minha tela. Você também pode usar o Facebook, namiradaverdade.nt é o nosso endereço, e o @namiradaverdade lá no Instagram. Todos eles têm um videozinho antes onde você pode colocar as suas perguntas ali nos comentários e participar do programa, tá bom? Essa aqui chegou pelo nosso Instagram e que nós colocamos ela aqui agora na mira. Quem mandou foi o João Vitor. Ele diz o seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro. Deus os abençoe muito. Sou aqui de Porto Alegre, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Mapa. E a minha pergunta hoje é a seguinte: qual a diferença entre Israel, ou o povo de Israel, e nós cristãos? Eu já ouvi muitos dizerem que nós somos o Israel espiritual. O que significa isso? A pergunta dele é o seguinte: somos comparados ao povo de Israel, somos o Israel espiritual, professor? Qual é o significado disso que é bastante comum na igreja evangélica? Olha, o que eu vou dizer aqui boa parte, né, dos nossos irmãos evangélicos não concordam com isso, mas os calvinistas, né, já têm uma compreensão parecida, né, com a nossa a esse respeito. Nós não entendemos a igreja como um substituto de Israel, mas como uma continuidade do mesmo. Óbvio, não estamos dizendo que a nação de Israel é igual aos cristãos, por quê? Para fazer parte deste Israel espiritual, tem que aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas o texto bíblico nos mostra algo de muito interessante, que essa distinção étnica acabou na cruz. Tá? Então esse texto de Gálatas, que eu vou ler aqui agora, capítulo 3, nos impede de crermos que Deus vai administrar certas bênçãos para o Israel nacional e outras para a igreja. Não. Nós cremos que as promessas que não se cumpriram para o Israel nacional, por causa não da infidelidade de Deus, porque Deus é fiel, mas por causa da infidelidade deles, Deus vai cumprir de forma plena no Israel espiritual e após a segunda vinda de Cristo. Gálatas 3, 27 em diante diz assim, a partir do verso 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Esse texto é muito claro, né, em dizer que todo aquele que é batizado e que crê em Jesus, ele passa a fazer parte de um único povo. E que essa distinção entre o judeu, não judeu, acabou. E que todo aquele que é de Cristo, que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é um descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Isso dá coerência a que Gálatas 6,16 diz. Gálatas 6,16, Paulo diz: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, essa expressão aqui se referia aos judeus cristãos, né, que foram batizados, né, em nome de Jesus Cristo e que foram reunidos num único grupo por meio do batismo em Cristo e por meio do batismo no Espírito Santo. Tá? Então, para nós, mesmo que Israel e igreja, obviamente, existe a nação de Israel, existem os judeus, existe a igreja, são povos distintos. Vamos comparar, são setores distintos, mas em Cristo acaba essa distinção. Quando um judeu aceita Cristo, quando um gentio aceita Cristo, formam parte de um povo. Então nós não cremos nessa separação rígida entre Israel e igreja, mas cremos que a igreja é a continuidade do povo de Deus, lá do Antigo Testamento. Muito bom, professor, muito bom. Olha só, agora eu tenho uma pergunta aqui que chegou pelo nosso SMS, o número é 12981510101. Essa aqui foi pelo SMS, que mandou foi a Camille. Ela diz o seguinte: eu queria expressar uma dúvida que eu tenho e gostaria que o canal respondesse. Em Êxodo 33:20, Deus diz que homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas em Gênesis 32:30, Jacó diz que viu Deus face a face. Como isso é possível? Há uma contradição ou existe uma explicação teológica? Professor, um texto diz que quem vê a face de Deus é exterminado. Agora, um outro texto diz que Jacó, por exemplo, viu Deus face a face. Existe uma explicação teológica para isso? Sim, em Êxodo 33, Deus fala para Moisés que ninguém poderia ver a sua face na sua glória e viver. Jacó, ele não viu a Deus na sua forma gloriosa. Quando Jacó luta, né, com Deus, Deus está numa forma humana. Né? Ele estava ali fugindo do seu irmão Esaú. Estava com medo. Ele imaginou que pudesse ser um soldado de Esaú querendo matá-lo, então ele luta e Deus dá vazão àquele temor dele e segue numa luta com ele. Era a segunda pessoa da divindade, era Cristo, numa forma humana. Até que Cristo se manifesta, toca na coxa dele, ele perde os movimentos ali, tem aquela lesão, e aí ele percebe que era um ser sobrenatural que estava ali. E aí quando Deus se revela, ele achou que ia morrer. Mas por que isso não aconteceu instantaneamente? Porque Cristo não apareceu ali de forma gloriosa, ele estava de uma forma humana. Tá? Então lembre-se que Jacó teve medo, mas ele viu a Deus, porém, numa forma humana. Já Moisés, em Êxodo lá 33, queria ver Deus na forma divina. Então não é uma contradição, são apenas momentos diferentes. Num, Deus está numa forma humana e no outro ele estava na sua forma gloriosa. Ok, professor, ok. Muito bem, tem mais uma perguntinha aqui, ó. A Letícia Miguel, a Letícia fez a seguinte pergunta. Olá, meus irmãos em Cristo, sou de Jandira, São Paulo, e tenho uma dúvida. Lilith realmente existiu? Consta alguma passagem na Bíblia ou na Torá sobre ela? Eu tenho essa dúvida porque lá em Gênesis, Adão diz, esta sim é para mim. Quando falamos isso, a gente se refere a algo que foi feito na primeira vez e não ficou tão bom. E o segundo ficou melhor. Professor,
Será que existe a Lilith na Bíblia? Essa você vai ter que dar a resposta logo depois do intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta e é muito bom ter você aqui junto com a gente. Manda sua pergunta pra gente através dos canais que a gente tem aqui disponível para você mandar a sua pergunta. Pelo nosso SMS WhatsApp, o número é 12 98151 0101. Pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, é o nosso endereço ali no Facebook. E também o nosso Instagram, @namiradaverdade. A pergunta da Letícia foi sobre Lilith. Você já ouviu falar sobre Lilith? Será que essa foi uma mulher antes de Eva? Que Adão não gostou? Foi assim que ela perguntou. Ela disse o seguinte: realmente Lilith existiu? Consta alguma passagem na Bíblia ou na Torá? Eu tenho essa dúvida porque lá em Gênesis, Adão diz: esta sim é para mim, dando a entender de que houvesse tido outra e que essa agora sim é o que ele tinha gostado. Professor, existe alguma coisa na Bíblia falando sobre a tal Lilith? As pessoas usam muito da imaginação fértil, né, para interpretar a Bíblia. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos permitir que o autor inspirado nos diga o que ele quer transmitir. Essa deve ser a nossa meta. Então, por exemplo, não estou dizendo que você está fazendo isso, mas alguém fez assim e ensinou para você. Tá? Então, por exemplo, quando Adão diz em Gênesis 2:23, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, conjecturar que antes existiu uma outra chamada Lilith é desrespeitar totalmente o contexto bíblico. Em que contexto ele falou, esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne? Olha aqui o contexto, ó. Versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, por que Adão disse que esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne? Porque não havia ninguém no planeta com essa característica. Ele olhou a criação e viu que todos os animais tinham uma companheira menos ele. E aí o verso 21, então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e a fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. Então é nesse contexto. Então, ver no texto, esta afinal é osso dos meus ossos, como se Deus tivesse feito uma mulher melhor, é usado uma imaginação muito fértil e desconsiderar o que o autor inspirado quer nos transmitir. O que ele quer nos transmitir é que, a partir daquele momento, Adão agora não estaria sozinho. Ele se relacionaria com alguém da sua própria natureza, assim como os animais estavam fazendo. Também considere Gênesis capítulo 3, que esse texto do verso 20 é impossível a existência de uma mulher chamada Lilith, tá? E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Eva é a primeira, é a original, não existe Lilith. O nome Lilith aparece em alguns textos do Antigo Testamento. E aí, por causa disso, as pessoas de imaginação fértil começam a conjecturar. Por exemplo, em Isaías 34:14, aparece esse termo Lilith. Mas as traduções bíblicas têm traduzido, por exemplo, por feras ou animais do deserto. Olha o que diz aqui, ó. Lilith se encontrará com as hienas. Aí como que a Almeida traduz, ó. As feras do deserto se encontrarão com as hienas. Outras traduções optam por outros animais, porque não é preciso o significado, tá bom? Então, meu conselho, querido telespectador, não caia nessas interpretações fantasiosas, tá? Certa vez, o Rodrigo Silva, né, fez um programa Evidências completo sobre Lilith.
Ele apresentou muitos dados, dos quais eu não me recordo, obviamente, e seria bom você buscar no YouTube este programa, Evidências, escreve lá Evidências. Tem no NT Play, professor, ntplay.com. Perfeito. Vai no NT Play, procura o programa Evidências, nome Lilith, um TH ali no final, e aí o Rodrigo Silva apresenta dados extraordinários sobre a origem desta crença, dessa lenda, tá? Então nós cristãos baseamos a nossa fé no assim diz o Senhor. Se a Bíblia diz em Gênesis 3:20 que Eva foi a mãe de todos os viventes, não tem um porquê de nós conjecturarmos além disso. Muito bem, olha só, eu recebi aqui um SMS. SMS não, esse aqui foi um WhatsApp, viu? Um WhatsApp deixa eu ver o nome dele aqui, Rubem. Ele é de Curitiba e ele perguntou o seguinte, professor, eu tenho uma dúvida. Por que falam que o grande peixe cuspiu Jonas em Nínive, sendo que a região de Nínive não tem mar? Está a cerca de 1.000 quilômetros do mar Mediterrâneo. A pergunta para você, professor, é o seguinte, a Bíblia fala que cuspiu Jonas no mar de Nínive, por acaso? Não, o texto bíblico não especifica, né, com tais detalhes em que lugar ali Jonas foi cuspido ou vomitado, diríamos assim, né? O propósito do livro de Jonas é mostrar a intervenção sobrenatural de Deus sobre um profeta que não estava cumprindo com seu chamado profético, tá? Mas assim, especificar em detalhes aonde ele foi jogado, não é isso que o texto fala, né? O que o texto fala, por exemplo, aqui no capítulo 3, na verdade no capítulo 2, o texto diz que quando Jonas estava nesse grande peixe, lá ele faz uma oração a Deus, se arrepende de não ter cumprido com seu chamado profético, e aí o verso 10 diz assim, ó, do capítulo 2, falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou a Jonas na terra. Então não fala que foi no mar, de Nínive ou aonde foi. Saiu de um local com água, obviamente, e o jogou em terra. Então eu acho que não deveríamos ir além, né, disso aqui que está escrito no texto bíblico. Professor, eu costumo dizer aqui para os nossos telespectadores não ter preconceito de perguntar, né? Pergunte o que você quiser, são dúvidas que nós, seres humanos, quando lemos a Bíblia, quando vemos o texto bíblico, acabamos tendo, né? Olha só essa aqui que chegou. Meu nome é Jânio, eu gostaria de saber, o assassino que tira a vida de outro irmão, ele está vivo, se arrepende, ele será salvo? E quanto ao que ele matou e tirou a chance de salvação, de ser salvo, como é que fica? Ele estará perdido? Professor, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala do perdão, mas alguém que tirou a vida de outro alguém, até mesmo tirando a chance desse outro alguém receber a salvação, ter a chance de se arrepender de qualquer pecado e ter a salvação. Como é que Deus vê isso? Realmente essa é uma questão muito delicada e nós não temos todas as respostas. Em primeiro lugar, na Bíblia é claro, duas coisas são claras, né? A primeira coisa é a sacralidade da vida. Em Gênesis 9, 5 e 6, Deus claramente colocou a espada na mão de Noé, caso alguém matasse o seu próximo, tá? Então, a sacralidade da vida é muito clara no texto bíblico. Agora, um outro detalhe é que o perdão divino também é claro no texto bíblico. E aí, como harmonizamos as duas coisas? Olha que interessante. Eu não vou entrar em detalhes nesse assunto, por ser um assunto amplo e muitos cristãos não estarem ainda preparados para ouvi-lo, né? Então eu não posso entrar aqui em detalhes. Mas o que acontece no texto bíblico? Você percebe que quando Deus perdoa, ou melhor, de todos os pecados passíveis de pena capital no texto bíblico, só um Deus não aceitava expiação. Isso aqui nós não podemos ignorar.
Haviam outros pecados passíveis dessa punição no texto bíblico, tá? Só que um não aceitava expiação. E eu vou ler aqui para você. E aí eu vou harmonizar para você tanto o perdão quanto o valor que Deus dá à vida da vítima, tá? Números capítulo 35. Olha que interessante. Existiam mais de 20 pecados passíveis da pena capital no Antigo Testamento. Mas, em Números 35, 30 e 31 diz assim: todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Antes, ele será morto. Olha que coisa. Não era aceito o resgate por este único pecado. Isso significa que Deus não perdoava? Não, não significa. Quando há um arrependimento sincero, Deus perdoa. Mas a vida é tão sagrada que Deus exigia a vida do criminoso. Então, como que eu posso responder essa sua pergunta? Eu não tenho como lhe dar uma resposta, porque até que nível realmente aquele homicida impediu outra pessoa de conhecer a salvação? Se realmente aquele inocente estava perdido e ele tivesse mais anos de vida para se salvar e o homicida tirou dele essa oportunidade, como que Deus vai avaliar isso? Será que Deus vai perdoá-lo ou vai jogá-lo no lago de fogo depois do milênio? Só nesse momento do juízo durante o milênio que nós vamos ter essa resposta. Agora, uma coisa é clara no texto bíblico, Deus não aceitava resgate pelo homicídio, tá? Mas ao mesmo tempo ele pode perdoar o pecador. Excelente. Professor, olha só, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso WhatsApp, o número é 12981510101, e pelas redes sociais, Facebook e Instagram. Facebook na mira da verdade.nt e o nosso Instagram é @namiradaverdade, tá? E, olha, tem uma pergunta que chegou aqui no nosso Instagram, quem mandou foi a Hawker. Eu acho que esse é o nome. Não, desculpa. Hawker não, é Isabel Cristina. É essa pergunta aqui. A pergunta da Isabel Cristina é a seguinte: assisto sempre o programa e gostaria de saber se Pilatos pode ter se arrependido e ter sido salvo, já que ele não queria crucificar Jesus. Tem algum escrito histórico sobre isso? Será que Pilatos pode ter sido salvo? Professor, existe alguma forma de acordo com a história bíblica aí, ter alguma chance de Pilatos ter sido salvo? Não, infelizmente não. Pilatos claramente não fez o que deveria ser feito do ponto de vista da legalidade, do correto. Ele não queria realmente entregar Jesus, mas acabou entregando. E Deus deu grande oportunidade para ele. Qual é a oportunidade que Deus deu? Você vê no texto bíblico que a esposa de Pilatos falou para ele: olha, não se meta com esse justo, porque eu muito sofri a respeito dele à noite. Ela teve muitos sonhos. Deus falou por meio do sonho que deu à esposa de Pilatos: olha, você está errado. E ele, por conveniência política, mesmo sabendo que Cristo era inocente, ele condisse com o erro. Jesus morreria pelos pecados da humanidade, de uma forma ou outra que nós não sabemos. Mas Pilatos teve a oportunidade de não tomar parte naquilo. Como ele foi fraco, e não só fraco, como ele quis preservar a sua função, ele preferiu condenar um inocente. Então, não há evidência nenhuma no texto bíblico de que Pilatos tenha sido salvo. Muito pelo contrário, o fato dele ter sido avisado pela esposa e mesmo assim não ter atendido ao que ela disse, demonstra que ele, infelizmente, foi longe demais. Muito bem. Aqui no SMS, o William Félix perguntou o seguinte, ele é lá de Jequié, na Bahia. Eu primeiramente quero agradecer a todos os nossos irmãos evangélicos que acompanham o nosso programa.
todos os nossos irmãos católicos, todos os nossos irmãos das mais diversas religiões que têm acompanhado aqui. O objetivo do nosso programa é juntos aprendermos mais da Palavra de Deus, é juntos estudarmos a Palavra de Deus para sabermos exatamente o que o livro sagrado pode nos orientar. Eu costumo dizer que esse livro é o nosso manual de sobrevivência. Nosso Deus deixou para que a gente pudesse entender o passado, compreender o presente que nós estamos vivendo e ainda saber o que vai acontecer no futuro. A pergunta que chegou aqui do Félix é a seguinte: eu gostaria de saber se o dom de línguas é específico para os escolhidos ou é para todos? É uma pergunta sincera, professor. A gente tem respondido várias questões sobre o dom de língua, vários outros assuntos que acabam sendo recorrentes aqui no programa Na Mira da Verdade. Mas a sinceridade desse nosso telespectador, a gente precisa dar uma resposta bíblica a ele. Vou repetir. Eu gostaria de saber se o dom de línguas é específico para os escolhidos ou é para todos. Vou ler 3 versos para lhe ajudar, querido telespectador. 1 Coríntios 12, 11 e depois versos 29 e 30. Poderia ser do 28 também, mas vou ler 29 e 30. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, ali no contexto fala de dons espirituais, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é quem decide, em sua soberania, qual dom espiritual que cada crente terá. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, indo mais diretamente à sua pergunta, a Bíblia não ensina que todos devem falar em línguas. E aí eu vou ler para você versos 28 a 30. A 31. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governos, variedades de línguas. Você percebe? São diferentes dons para diferentes grupos de pessoas. Ele não universaliza um dom. Olha a confirmação, versos 29 a 31. Porventura são todos apóstolos? Não, né? Ou todos profetas na igreja? Também não. São todos mestres? Também não. Ou operadores de milagres? Também não. Têm todos dons de curar? Também não. Falam todos em outras línguas? Também não. Interpretam-nas todas? Também não. Entretanto, ou seja, apesar de nem todos terem os mesmos dons, procurai com zelo os melhores dons. Então, em primeiro lugar, é o Espírito Santo quem escolhe quem vai ter ou não um dom espiritual, incluindo o de línguas. E em segundo lugar, não é bíblico o ensinamento de que todos os cristãos, para demonstrarem que têm o Espírito Santo, devem falar em línguas. O Espírito Santo é evidenciado na vida do crente através do exercício de qualquer um dos dons espirituais mencionados na Bíblia. E além disso, a presença do Espírito é evidenciada pelo fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22 e 23, que é composto de 9 qualidades de caráter que passam a ser desenvolvidas naquele que está sob a influência do Espírito Santo. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou aqui com a Revista Esperança Na Mira da Verdade, que são textos difíceis da Bíblia que você, professor Leandro Quadros, preparou, formulou e fez um guia de estudos. Olha aqui, você pode ter esse assunto que nós estamos falando sobre o dom de línguas, tem aqui uma lição específica, textos difíceis sobre o dom de línguas. Se você quer saber, quer se aprofundar mais sobre esse assunto, eu aconselho você a solicitar gratuitamente essa revista aqui, Verdades para o Tempo do Fim, está aparecendo aí, ou melhor, Verdades para o Tempo do Fim, olha, Na Mira da Verdade, Revista Esperança Na Mira da Verdade, que ela está aparecendo aí para você, na sua tela, você pode ligar agora para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121 e solicitar
gratuitamente esse guia de estudo, a revista Esperança Novo Tempo, Na Mira da Verdade. Você não vai pagar nada por isso, ela vai chegar certinho aí na sua casa. E olha, milhares de pessoas já solicitaram a revista Esperança Na Mira da Verdade. Talvez você ainda não pediu a sua, hein? O que você está esperando? Liga pra gente agora, peça agora mesmo, 0 Operadora 12 2127 3121 e se aprofunde mais nesses textos difíceis que a Bíblia apresenta e que o professor Leandro Quadros separou com muito carinho, estrategicamente para você ter um conhecimento mais claro sobre o texto bíblico, tá bom? Nós temos que ir para o intervalo rapidinho, aproveite o intervalo, mande a sua pergunta para a gente volta já já. Já estamos de volta e olha só, eu já abro esse bloco com uma daquelas afirmações que acabam chegando aqui para a gente e eu coloco para que o professor resolva a situação. Essa é mais uma das questões que chegam aqui para a gente. Olha só a afirmação que estão fazendo. A Igreja Adventista é uma seita disfarçada de cristianismo e adoram Ellen White como uma deusa suprema. Esta afirmação, professor Leandro Quadros, rapaz, o que você me diz sobre esse assunto aí, meu amigo? Pois olha, em primeiro lugar, eu estou no Adventismo há mais de 20 anos, nunca vi uma imagem de Ellen White na igreja e ninguém se ajoelhando diante dessa imagem, né? Então, as pessoas falam daquilo que não sabem, né? Eu garanto a você, amigo telespectador, que a pessoa que faz uma afirmação dessas, ela não leu nenhum livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí eu lhe pergunto, se a pessoa não leu nenhum livro, que autoridade ou embasamento ela tem para tirar conclusões? Obviamente que esse tipo de conclusão ela formulou da mente dela. Ela ouviu falar, alguém falou uma coisa ali, outra ali, e ela nunca foi conferir na fonte primária. Eu lhe digo uma coisa, se você conhecer uma igreja adventista que tem alguma imagem de Ellen White, né? Ou alguma igreja adventista onde um pastor ensina os membros a se ajoelharem diante de uma foto dela, eu gostaria que você me informasse que você é o primeiro a abandonar essa igreja. Mas como eu sei que isso nunca aconteceu, eu tenho que dizer que essa afirmação é mentirosa com todas as letras maiúsculas. O cristão que faz essa afirmação, ele deveria ter temor a Deus e lembrar que ele está transgredindo o 9º mandamento, que diz em Êxodo 20:16 o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Se você diz falso testemunho contra o teu próximo, que tipo de cristão você é? Muito bem. Agora sim tem a pergunta do Hawker Pereira, que eu até tinha citado ele aqui. A pergunta dele, ele mandou também pelo nosso Instagram. E ele diz o seguinte: olá, professor Leandro Quadros, estou me encaminhando para me batizar na Igreja Adventista. Muito por assistir vocês e descobrir verdades através do programa. Meu amigo, obrigado pelo seu testemunho aí, que Deus possa te usar. A gente está aqui como servos de Deus, toda a honra e glória seja para o nosso Deus, né? Minha dúvida é, por que Deus não recriou toda a flora depois do dilúvio, para que a humanidade continuasse sendo vegetariana, ou seja, que não precisasse matar animais para comer, né? Porque a partir ali do dilúvio, Deus permitiu o homem a consumir a carne e deu algumas leis sobre isso. Professor, ele quer saber por quê. Dá para saber o porquê disso na Bíblia? Podemos fazer uma análise interessante, meu irmão, que Deus continue abençoando você no seu conhecimento da Bíblia, das verdades bíblicas e da salvação em Cristo. A gente fica muito feliz, ficamos muito felizes, né, em sabermos que Deus tem usado o Na Mira da Verdade aqui na Novo Tempo para ajudar você. Muito interessante a sua análise, a sua pergunta. Você vê realmente ali em Gênesis 7,
né, que numa situação emergencial, né, Deus autorizou o consumo da carne. O que acontece? Muitas coisas que existiram antes do dilúvio realmente deixaram de existir. Agora, isso não justificaria realmente um regime cárneo perpétuo. Deus preferiria sim que o seu povo tivesse deixado da carne. Ele não proibiu, até porque, se você analisar certas regiões da Terra, como nas regiões árticas, né, uma dieta vegetariana é inviável, a não ser que se leve produtos para lá e tudo mais, mas nem todos têm essa disposição, esse conhecimento, essa possibilidade. Então Deus proíbe apenas o consumo das carnes imundas e não proíbe o consumo das carnes consideradas limpas, né, que são de animais que não têm hábitos noturnos e não são carniceiros. Tá? Agora, isso não significa que Deus não tem uma preferência para o seu povo. Se você ler ali, por exemplo, o Êxodo 16 em diante, você vê que muito depois do dilúvio, Deus queria reeducar o seu povo para que adotasse o vegetarianismo. Mas o povo reclamou, pediu codornizes e Deus acabou dando aquilo que eles queriam, mas também acabou punindo-os por causa da rebelião, não necessariamente por causa da carne. Mas eles não aceitaram, Deus estava dando maná para eles, para o povo de Israel, para ir reeducando o apetite deles, mas eles não quiseram. Tá? Então eu creio sim que pós-dilúvio, muitas plantas, frutas, muitos nutrientes disponíveis antes não vieram a existir na mesma proporção. Mas isso também não justificaria um regime cárneo para sempre, diríamos assim. Hoje, tem muitas pessoas que adotam o vegetarianismo e vivem saudavelmente, fazem as devidas reposições de vitamina B12, por exemplo, entre outras coisas. Então, é possível, nos nossos dias, adotar uma dieta vegetariana, quem assim o quiser. Muito bem. Olha, tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp, professor, bem interessante, sobre oração. E olha, quem mandou foi a Helena, aqui de Jarinu, uma cidade próxima aqui de Jacareí. Ela diz o seguinte: podemos orar com os olhos abertos ou só fechado? Como que Deus prefere? Eu tenho essa dúvida. A gente pode orar de olho aberto, professor? Por que a oração ela pede para que a gente feche os olhos? Só para a gente entender. Isso é somente uma convenção social. Não existe nenhum texto bíblico que ensine a orar com os olhos fechados, né? Na verdade, os judeus e judeus cristãos oravam com as mãos levantadas, muitas vezes. Tá? Nós fechamos os olhos para concentração, né? Isso é bom. Né? Quando você fecha os olhos e para de contemplar o que está ao seu redor, você consegue focar mais naquilo que você está conversando com Deus. Mas isso não é obrigatório. Eu, por exemplo, tem momentos que eu oro com os olhos fechados e com os olhos abertos. Não tem, assim, nada no texto bíblico que ensine isso. Tá? Você lê, por exemplo, Mateus capítulo 6, nas orientações de Jesus sobre a oração, onde ele, ali a partir do verso 5 até o verso 14, ele dá orientações sobre a oração e ensina também o Pai Nosso. Não há esta preocupação de Cristo em dizer o seguinte: olha, para você agradar a Deus, você vai ter que orar de olhos abertos ou fechados. Não faz parte da preocupação do Salvador. Então o que isso significa? Amiga telespectadora, amigo telespectador, que você é livre, né, para decidir se para você é melhor orar a Deus com os olhos abertos ou fechados. Tá? Nas orientações bíblicas, né, você vê, por exemplo, o que a Bíblia enfatiza. Na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, Jesus ensina a pedir aquilo que é mais importante e nos ensina a forma apropriada de nos dirigirmos a Deus. Você vai para o Salmo 55, 17 e Daniel 6, verso 10, você aprende que é bom orar no mínimo 3 vezes por dia. Você vai para Lucas 6, verso 12, você vê que Jesus orava às manhãs, madrugadas, passava até noite orando a Deus.
Então você vê Romanos 12:12, Paulo diz para sermos na oração perseverantes. Então, entre esses e outros textos bíblicos, a ênfase está em orar. 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar, orar constantemente. Então, se preocupe com isso. Tá? Quanto a orar de olhos abertos ou fechados, isso é entre você e Deus, de acordo com aquilo que realmente vai lhe ajudar a manter a sua concentração. Muito bem, professor, muito bem. Olha só, essa pergunta aqui do João Silva é o seguinte: no Antigo Testamento, a mulher que era pega em adultério era apedrejada até a morte. Os homens que praticavam o adultério com ela, não acontecia nada. E aí? Só a mulher que pagava com a vida? É isso que está escrito na Bíblia, professor? Se for isso, como é que você explica isso? Não, isso não existe. Não existe. Na verdade... Ambos eram apedrejados? Exatamente. Opa! Aí que tá o vamos detalhe. ver isso aí, porque a afirmação aqui está dizendo que só ela era. Como é que você explica? Quero ver o texto. Não vamos existe. Vamos ver se a gente pega ele agora. Não existe isso. Quando você... As pessoas leem isoladamente João 8, né? Ali quando aquela mulher foi pega em adultério e aí os líderes, né, levaram ela para ser apedrejada. Jesus obviamente não aceitou aquilo, até porque o homem não estava presente. Né? Eles criaram, na verdade, uma situação para poder ter do que acusar Jesus, tá? Mas quando você vê... Um minutinho aí, professor. Aqui, então eu não vou ler o texto, mas em Deuteronômio 22, tá? Você vê que quando ocorria o flagrante, homem e mulher eram punidos, tá? Então, se não houvesse o flagrante... Mas não consegue achar o texto aí rapidamente pra gente? Deuteronômio 22, tá? Ah, não, tá me dizendo aqui que ainda tem mais 2 minutinhos, então pode seguir. Pode seguir? Pode. Então vamos ver aqui a partir do versículo 13, que tem as leis de castidade no casamento. Deixa eu ver o verso em específico aqui. Aqui, ó, 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Pronto. Então, essa afirmação de que só a mulher é uma coisa que não existe. Não sei de onde que as pessoas tiram esse tipo de coisa, né? É isso mesmo, professor. Olha só, eu quero agradecer sempre, né? Eu sempre tenho feito isso aí, nosso telespectador também. Professor Leandro Quadros tem se preparado muito para ajudar. Todos nós aqui aprendemos mais da palavra de Deus ao estudar a Bíblia. E olha, o que eu costumo dizer aqui é que, vendo ele dar as respostas na Bíblia para a gente, nós nos motivamos a estudar mais a palavra de Deus. Porque quem é que não gostaria de ter a resposta assim na ponta da língua, assim como o professor Leandro acaba trazendo para a gente aqui? Todos nós queríamos. Por isso que a importância de nós estudarmos a palavra de Deus diariamente. E aqui na Novo Tempo, a gente tem algumas ferramentas que você pode utilizar para se aprofundar mais na palavra de Deus, como por exemplo a revista Esperança Novo Tempo, do Na Mira da Verdade, que são textos difíceis da Bíblia. Você pode ter essa revista aí, como você está vendo na sua tela, 0 operadora 12 21 27 3121. Peça agora mesmo. O programa está no finzinho, mas aproveite, peça a sua revista, estude mais a palavra de Deus, porque esse livro pode te levar à salvação. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua dedicação, por você estar sempre aí, pronto para dar as respostas bíblicas das mais diversas questões que chegam aqui no programa. A gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Deus te abençoe, Tito. Obrigado aí pelo carinho com que apresenta, né, as perguntas dos nossos amigos, com que conduz aqui também o programa. Que Deus abençoe a você, telespectador, né, que você sinta a presença de Deus na sua vida hoje, que você fortaleça a sua fé na palavra dele e que você se lembre que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Como eu sempre digo, aqui você sabe, né? As suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!